Como eu falei, o tema principal aqui do Poder Expresso hoje é justamente esse embate do Musk com o Alexandre de Moraes. Para conversar comigo, explicar um pouco, colocar aqui a bola no chão, vou chamar Larissa Pigão, que é advogada especializada em direito digital, né? E lei também geral de proteção de dados. Larissa é advogada. Larissa, muito obrigado aqui pela presença com a gente, Larissa. Queria começar, por favor. Boa tarde. Vamos lá. Larissa, eu queria começar perguntando a você o seguinte. Elon Musk, ontem, no domingo, se mostrou um grande bravateiro, né? No sentido de até tentar ali, de certa forma, criticar a justiça brasileira e tudo mais. Em determinado momento, ele ultrapassa isso quando diz que ele vai tomar medidas ali, vai desobedecer ali ordens judiciais. E aí o Alexandre de Moraes acaba colocando ele nesse inquérito, né, dessas milícias digitais ali, que aí sim vai se ter uma investigação em relação ao Elon Musk, que vale dizer, também é investigado na Europa, né? Também tem investigação contra ele na Europa. Qual é a diferença exatamente? Até que ponto, o que é que se passa de uma bravata e passa a ser de fato um caso que se precise investigar, Larissa? Muito obrigado aqui pela presença mais uma vez com a gente. Imagina, Léo, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E vamos lá, discordar da decisão ele pode, né? Ele pode emitir sua opinião em relação a isso. O que ele não pode é deixar de cumprir uma ordem judicial. Então, esse é o ponto principal da questão. Ele pode se manifestar a respeito, desde que, né, respeitado o direito das outras pessoas, outros princípios e tudo mais. Larissa, você acha que a gente vai continuar falando sobre isso aqui ao longo do programa? A gente vai entrar com reportagens também com outros advogados para comentar aqui essa questão. Mas em que momento o Elon Musk, nesse inquérito, ele acaba chamando atenção para esse inquérito de milícias digitais? O que é que ele pode, de fato, o que é que pode mudar a partir da inclusão desse personagem que se mostrou um bravateiro, né, em relação no domingo, mas que tem claramente ali um protagonismo, né, empresarial que ultrapassa as fronteiras brasileiras. Quer dizer, era um inquérito que tinha personagens nacionais, personagens brasileiros, agora acaba tendo um personagem aí internacional, vamos dizer assim. Pois é, a questão é que ele está semeando o discurso de ódio, né? Então, ele está querendo o que nós podemos analisar no contexto jurídico e técnico das informações que ele emite, ele está querendo utilizar do discurso de ódio para poder atingir, né, e essas questões relacionadas à atuação do Twitter, né, o X aqui no Brasil. A questão é que, até determinado ponto, a decisão judicial ela chegou para que seja excluída as contas por meio do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é onde fala que as informações falsas, as informações que acabam atingindo os direitos das outras pessoas, ofensa à honra, a questão de dignidade da própria democracia, então ela teve que ter tirado essas contas do ar. E aí ele quis se manifestar a respeito, não querer cumprir essa ordem judicial, e ele acabou extrapolando, né, dando essa questão, e por isso que ele foi chamado para o processo, como também para ser investigado nessa questão, mas principalmente por semear o discurso de ódio aqui nas plataformas aqui no Brasil. Ok, Larissa, desse ponto, dentro desse inquérito, como é que você analisa esse inquérito? Alexandre de Moraes, ele está buscando um protagonismo, já buscou um protagonismo, de certa forma é um protagonismo combinado, né? Não dá para dizer que não é um protagonismo combinado. A gente já teve declaração hoje do próprio Barroso ali defendendo a decisão do Moraes. Tem ali também ministros, né, de parte do governo também ali defendendo as apurações, mas a gente sabe que esse país está polarizado e existe claramente ali vamos dizer assim, essa guerra de torcidas em relação a essas decisões do Alexandre de Moraes.
Até que ponto, num julgamento desse, essas questões, vamos dizer assim, externas ao próprio julgamento, podem ser prejudiciais? Como é que você avalia? Nós estamos num momento muito delicado, né? Que esse ano, não vamos dizer que já nós estamos em ano de eleição. Temos também a PL das fake news, que também eles querem já aprovar isso já com muita urgência para poder resguardar essas questões também em relação às plataformas. Então, estamos num momento bem delicado. Então, o fato deles, né, a manifestação do Alexandre de Moraes a respeito disso, ele está tentando, de certa forma, a regulamentar, por meio, né, do STF, as questões que envolvem os assuntos de tecnologia e as suas manifestações dentro das próprias plataformas. Então, essa é uma vertente. A outra questão é o fato do próprio responsável por uma plataforma, né, um porta-voz de uma plataforma, se manifestar a respeito e criticar o contexto da legislação brasileira, e acaba sendo uma ofensa à nossa própria democracia. Então, de certa forma, o fato dele se manifestar não é ilegal, né? Vamos dizer, não é a questão do Elon Musk fazer sua opinião. O problema está na forma e no conteúdo do seu discurso, o que está gerando essa polêmica toda. Muito bem. Qual é o futuro, Larissa, que você imagina para esse inquérito, a partir das informações que a gente tem? Como é que você avalia aí? Onde a gente... Claro que não estou querendo aqui uma bola de cristal, mas a partir das informações, o que é que a gente pode prever de avanço em relação a essas investigações? Olha, eu espero muito, né, que ele cumpra as ordens judiciais e, né, evite muitos outros problemas em relação a isso, até porque nós estamos nesse momento de regularização, tanto da PL das fake news, quanto até a própria aprovação da redação do novo Código Civil, que inclui o direito digital como um capítulo dentro do Código Civil, que traz as questões de responsabilidade da própria plataforma. Então, eu não tenho uma bola de cristal para te dizer, como você já mesmo disse, mas eu espero que a gente aprenda, né, por esse caso específico, que a educação digital, que as informações elas devem ser buscadas pela fonte, buscar as fontes adequadas, que nós temos que verificar até a própria colaboração das próprias plataformas, né, para que elas se comuniquem quando identificado uma própria informação falsa, né, uma própria fake news, elas se comuniquem para que esse conteúdo seja retirado do ar de uma maneira mais eficiente. Né? Então, eu acho que o que eu espero de maior mesmo é a questão além do aprendizado como um todo, mas que ele cumpra e que o nosso país seja protegido e mantendo sempre a democracia, a liberdade de expressão e não a censura. Né? Então, é isso que eu realmente desejo. Larissa Pigão, muito obrigado aqui pela presença, aqui, forte abraço, bom trabalho para você, ainda boa tarde. Obrigada, até mais. Pessoal, a gente vai agora também conversar com outro advogado, o Matheus Milanês, é advogado especialista em direito e processo penal. No caso do Matheus, ele é citado, inclusive, nessa decisão de Moraes, porque ele, na verdade, defende um dos investigados nesse inquérito. Matheus, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Léo. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de participar aqui com vocês. Muito bem. Matheus, vamos lá. Elon Musk se mostrou um bravateiro, na realidade, ontem. Em que momento, na sua avaliação, as opiniões dele falando da justiça brasileira passam simplesmente de bravatas? Em que momento ele, de fato, passa a ser investigado? Como é que você vê essa linha e essa decisão do Alexandre de Moraes de ter colocado o Elon Musk nesse inquérito?
Olha, Léo, eu acho que primeiro é importante a gente ter uma noção de que aqui no nosso Código de Processo Penal brasileiro, a gente tem o sistema acusatório e o sistema inquisitório. No sistema inquisitório, a gente tem uma mistura entre quem acusa e quem julga. E você tem a defesa. No sistema acusatório, a gente tem as três partes muito bem claras: quem acusa, quem julga e quem defende. Então, assim, de início é importante a gente já trazer esse ponto crítico de que o ministro mandou, né, determinou a instauração de um inquérito especificamente para investigar o senhor Elon Musk, com base nas possíveis condutas que ele aponta aqui, né, que ele chama de, em tese, dolosa instrumentalização criminosa de provedor de rede social X. Aí o que ele coloca é possível crime de obstrução de justiça, que está na Lei de Organizações Criminosas, e o possível crime de incitação ao crime, que é o 286, que está no nosso Código Penal. Então, assim, essa abertura desse inquérito agora, nesse momento, serve para ver os posts do Sr. Elon Musk, ver as atuações que ele tem tido com relação a não cumprimento de decisão judicial ou embaraço de decisão judicial, de não acatamento da decisão de ministro ou do acatamento. E na questão da incitação ao crime aqui é importante consignar de que tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, indubitável, a intenção dele incentivar a prática criminosa, de incitar práticas delituosas. A jurisprudência até do STJ é pacífica no sentido de que não bastam alegações vagas e genéricas. É necessária uma especificidade aí do que seria essa incitação. Então já me causa um pouco, vamos dizer assim, cuidado e um pouco de preocupação essa, vamos dizer assim, acusação direta de pedido de abertura de inquérito por parte do ministro relator do inquérito. Então veja, como que nós vamos ter o ministro, que em tese deve ser o ponto neutro, vamos assim dizer, imparcial, que seria o julgador, pedindo a abertura de um inquérito. Se eu peço a abertura de um inquérito, em tese, eu acredito que há uma conduta criminosa. Então, se eu já estou partindo do pressuposto que existe uma conduta criminosa, então eu já estou, de certa forma, concluindo que eu acredito que há crime. Então, como que mais para frente, dizer, ele vai julgar um possível recebimento de denúncia, que possivelmente dado pela Procuradoria-Geral da República em desfavor do seu Elon Musk, de uma forma imparcial, sendo que ele mesmo determinou a abertura. E vale ressaltar que inquéritos todos, milícias digitais, a PET 12100, todos esses que nós vemos no âmbito do Supremo, se iniciam lá atrás, quando do inquérito das fake news, determinada abertura pelo Dias Toffoli, quando presidente do Supremo, e designando o senhor Alexandre de Moraes, ministro, né, como relator do inquérito. Então, assim, lá atrás a gente tem o início dessa discussão, que até o ministro Marco Aurélio, quando da convalidação da portaria de instauração desse inquérito, chegou a dizer publicamente que seria um inquérito do fim do mundo. Tanto que ele foi voto vencido, foi 10-1 pela votação, pela constitucionalidade. Teve até uma DPF, acho que é 572, que votou exatamente esse ponto, se era constitucional ou não. Pois teve uma questão muito crucial que envolvia a Raquel Dodge, à época Procuradora-Geral da República, que requereu o arquivamento do feito ante, se não me falha a memória, a inexistência de ato criminoso. E com base no CPP, quando uma autoridade, né, o Ministério Público, o Parquet, pede o arquivamento de um inquérito, o magistrado em tese só pode fazer duas coisas. Ou ele concorda com o arquivamento, ou ele discorda e encaminha para o chefe daquele promotor para reavaliar. No caso, se fosse um promotor de justiça, seria o Procurador-Geral de Justiça. Só que aqui no caso, nós estamos tratando da Procuradora-Geral da República, que é a chefe do Ministério Público Federal no Brasil. Então, com todas as vênias ao entendimento que foi defendido pelo Supremo, até que ficou consolidado no STF, mas a única ação em tese que ele poderia tomar era o arquivamento do feito. O que não foi feita a continuidade das investigações, pedido de produções de prova, determinações para o delegado. E nesse pedido aqui específico, é uma coisa que tem que se ressaltar. Não há pedido por parte da Procuradoria-Geral da República, muito menos da Polícia Federal, para a instauração desses procedimentos. E veja, quem movimenta o presidente de um inquérito é a autoridade policial. Então teria que ser o delegado de Polícia Federal que está presidindo este inquérito. Ou o próprio Ministério Público, na figura aqui do Procurador-Geral ou do Vice-Procurador-Geral, apontar que existem indícios e falar, olha, eu acredito que esse trecho tem que ser investigado especificamente essas ações do senhor Elon Musk, então eu requeiro aqui a instauração de um inquérito separado.
não, com todas as vênias, uma instauração de ofício, vamos assim dizer, por parte do ministro relator. Pois, de novo, como que eu peço a instauração de um procedimento e, ao mesmo tempo, eu vou ter que julgar a imparcialidade, de forma imparcial, se procede ou não uma investigação, se tem elementos de prova ou não, se existem elementos suficientes para recebimento de uma denúncia futura ou não. Então, assim, a gente está num novo start de um novo inquérito que remonta lá atrás esse inquérito das fake news. E, assim, é sabido, já até pela mídia, até por todos os advogados que atuam nesses procedimentos, que são uma enxurrada de procedimentos que fazem sempre menções a esses procedimentos passados. Então se dificulta o acesso, é super sigiloso, até sigiloso dos próprios advogados. Muitas vezes os sigilos a gente não consegue ter acesso, aí depois acesso. Então, assim, essas tramitações no Supremo, em que pese, por exemplo, só para finalizar aqui, os processos hoje sejam todos digitais, mas todos esses procedimentos sigilosos no Supremo, eles tramitam em autos físicos. Os advogados têm que ir no originais criminais, fazer a requisição de cópias, que são digitalizadas e colocadas nas nossas marcas d'água. Mas, em tese, que fornece cópias dos inquéritos, a gente não consegue. O próprio Ministério Público, a gente não consegue. É somente no setor de originais criminais. Matheus, eu te peço para ficar um pouco com a gente aqui, queria fazer umas perguntas para você, mas eu vou chamar Vanessa Vitória, que é repórter aqui do SBT e está acompanhando esse caso. Vanessa, muito obrigado aqui pela presença, como está? Tudo bem? Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Vanessa, eu queria que você noticiasse aqui, dissesse em que pé está essa... Desde ontem, né? Na verdade, desde sábado, as primeiras postagens ali do Musk nos perfis do Alexandre foram no sábado e aí veio ali uma escalada, vamos dizer, ao longo do domingo. O que é que você nos conta, Vanessa? Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Léo, fim de semana bem movimentado aí na internet, né? Muita gente comentando essa movimentação toda desde que o Musk decidiu retomar ali uma postagem antiga do ministro Alexandre de Moraes para poder começar esse debate, esse imbróglio todo. Hoje, assim, se a gente falar de momento, algumas contas, eu separei umas principais aqui, que seria do empresário bem conhecido aí, o Luciano Hang, também do Alan, que é um blogueiro, Alan dos Santos, e do ex-deputado Daniel Silveira. Essas contas, elas continuam bloqueadas. Elas e centenas de outras que foram bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal, porque tinha ali algum impasse de disseminação de notícias falsas e também aqui, ameaça e apologia, né, ao golpe de Estado. Então, elas continuam bloqueadas, não mudou nada. O que houve mesmo, como a gente está conversando aqui, você já está conversando há um tempo aí, até com um especialista, o que teve foram essas ameaças. E a gente não sabe, hoje eu conversei com um especialista também, um professor da Universidade de São Paulo, o que teria motivado Elon Musk a fazer isso, a de repente, do nada, começar uma postagem, uma publicação no próprio perfil dele, fazendo aí, digamos, uma afronta ao judiciário brasileiro. E aí ele estava falando o seguinte, ele falou assim, olha, Musk nunca age sem pensar. Afinal de contas, ele é um bilionário. Então, algo tem por trás. O que vai acontecer, a gente só vai saber nos próximos dias. Mas movimentou tanto, você falou do fim de semana aí, a gente teve a própria Anatel até deixando as empresas de telecomunicações em stand-by, porque se ele realmente fizesse a movimentação que ele disse, ia ter que fazer bloqueios, enfim. Então, foi uma movimentação que saiu até da própria esfera do judiciário, né? Teve aí a própria AGU também comentando sobre isso. Então, foram vários comentários e várias discussões. E os internautas também se mobilizando. Tem as pessoas que defendem aí a postura do Musk e tem pessoas que são contra, falando... Mas um bilionário que nem mora no Brasil vir ditar regras aqui no nosso país. Então, tem aí uma divisão, digamos. O que reacende nessa discussão toda? Até o especialista pode falar melhor do que eu, mas é uma regulamentação, é o que os especialistas dizem, da internet, né? O próprio projeto de lei de fake news ou
de uma regulamentação de redes sociais. Esse especialista que eu conversei, ele falou que houve a retomada dessa discussão, que acabou parada ali. Eu até pontuei algumas coisas sobre isso, para que o próprio Congresso retome essa discussão. A gente já ouviu de bastidores que não há muito interesse em, de alguns pontos, não colocar nesse momento essa discussão de volta. Já outros que têm interesse querem, sim, que retome essa conversa, que foi interrompida. Ali foi até um próprio pedido, à época, porque não tinha, foram muitas emendas que foram colocadas, enfim, não ia ter uma aprovação favorável e seria uma derrota. Então, retomar essa discussão para regulamentar, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes, nesse vai e vem de informações, quando o Musk faz as postagens dele ali, o próprio ministro, quando inclui ele na questão das milícias digitais, ele fala o seguinte, eu separei um ponto aqui, que ele fala o seguinte, olha, a internet não é terra de ninguém, não é bem assim que funciona. E além de colocá-lo nessa situação, ainda determinou que se ele descumprir, vai sim multar o X, né? Vai multar, fala da rede social, não fala especificamente o nome de Musk, mas fala a plataforma, a rede social, em R$100 mil por dia, isso por perfil em caso de descumprimento. Então, se desbloquear, vai ter essa multa aí, que a gente não sabe, mesmo ele sendo milionário, pesa no bolso. Um outro ponto que chamou atenção também foi o fato dele trazer que poderia até fechar aqui o escritório no país, né? Tem mais ou menos ali uns 40 funcionários. Não é a rede social mais utilizada pelos brasileiros, mas tem uma ocupação no ranking aí entre as 10 mais. Então, até mesmo de fechar, teve essa ameaça aí, esse tom de dizer, olha, para a gente o que vale são os princípios e não o lucro. Então, tem toda essa discussão que envolveu o judiciário. A gente tem de um lado judiciário e do outro lado a plataforma, o antigo Twitter e todo um povo brasileiro, digamos assim, porque essas contas, de qualquer forma, elas não foram desbloqueadas. Eu até conversei com um especialista, Léo, sobre isso. Que crime ele cometeu, né? Que crime ele comete quando ele fala? Quando ele fala, ele não cometeu um crime em si, embora isso já gerou para ele punições, porque agora ele passa, né, a ser incluído ali no inquérito das milícias digitais. Mas isso faz com que ele, além de vir à tona essa questão dele, faz também a questão do próprio Twitter em si, como a plataforma, a utilização aqui, que ele fala que a gente prefere o princípio do que o lucro, mas não é aquela rede social que é a primeiríssima no país, mas com certeza é muito utilizada e tem milhões de usuários, né? Deixa eu ver se tem algum... uma outra coisa que eu queria também é falar que o Barroso também se manifestou, presidente, né, do Supremo também se manifestou aí, não citou, está lá na página do Supremo Tribunal Federal, ele não citou o nome do empresário aí, do Musk, mas ele falou o seguinte, que o tribunal vai continuar fazendo as investigações, né? Entrou aí nesse impasse, nessa conversa, o Barroso se manifestou, falando assim que o tribunal atuou e vai continuar a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal e às leis e decisões das autoridades brasileiras. Então, o que conta aí, né? O que eu posso dizer assim, como jornalista, mas não como especialista, que se não está satisfeito com alguma decisão, se entende que o judiciário aqui no nosso país agiu de uma maneira que ele entende como incoerente, o que cabe mesmo é um recurso, é ir atrás, é dizer, olha, a gente não concorda, a plataforma discorda, e aí, por meios jurídicos, também demonstrar a insatisfação. Né, Léo? Eu acho que não é o caminho fazer isso por meio da internet, da maneira aberta e explícita como está acontecendo. Mas, como eu comecei a minha participação dizendo aqui, alguma coisa tem por trás disso e a gente só vai saber mais na frente. Até de bastidores, com esse especialista que eu conversei, eu perguntei, a gente não consegue saber o que está na cabeça dele, mas o que seria a motivação? E ele fala o seguinte, Musk já agiu dessa maneira em outras ocasiões, até para favorecer questões, isso disse o especialista, abre aspas, tá?
criptomoedas, enfim. Então, algum interesse há por trás e a gente não sabe bater o martelo nesse momento, efetivamente, de qual interesse é esse. Mas algo que nos próximos dias a gente pode acabar vendo. E mesmo que não veja, a gente já tem aí uma discussão, né? O noticiário não se diz outra coisa dentro e fora do Brasil. Muito bem, Vanessa. Vanessa lembrou bem aqui, Matheus, uma questão importante, que é o seguinte: por mais que Moraes seja um protagonista, você vê que tem uma declaração ali, já uma declaração do Barroso, mostrando uma certa, vamos dizer, uma certa não, o apoio direto, o que, de uma forma geral, acaba sendo seguido ali, se não por todos os ministros, pela maioria. A Vanessa também citou aqui o Twitter do Jorge Messias. Eu peço para a produção aqui colocar na tela. Vou ler aqui rapidamente. Jorge Messias é ministro do governo Lula, é da AGU, advogado-geral da União. Ele diz o seguinte: acabo de sair de uma produtiva reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Denunciei o recente ataque coordenado pela extrema-direita transnacional contra a democracia brasileira. Anunciamos que muito em breve o Estado brasileiro apresentará propostas concretas e contundentes com alcance internacional na luta contra o discurso de ódio, a desordem informacional, né? E o extremismo que alimenta o lucro fácil de muitas redes sociais. E aí ele segue: as Big Techs precisam prestar contas e respeitar a legislação dos países onde operam. No Brasil, a liberdade de expressão é sagrada, mas não existe imunidade digital para cometimento de crimes. Somos pacíficos, mas sabemos defender com altivez nossa Constituição e as nossas instituições democráticas. Vanessa, eu agradeço muito aqui a gentileza com a gente, a participação aqui. Vou continuar com o Matheus mais um pouco. Você tem reportagem para fechar ainda para o SBT Brasil. Muito obrigado, viu? Léo, eu queria só complementar uma coisinha aí que você falou. Quando eu separei um trecho aqui, né, do ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, e na hora que eu estava falando, eu não cheguei a comentar, mas o Twitter dele, ele tweetou o seguinte, ó: não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. É só para complementar essas aspas aqui que eu não tinha dado antes, quando você leu aí o trecho. Muito bem, Vanessa. Muito obrigado. Forte abraço. Matheus, eu volto aqui contigo o seguinte: de que maneira, Matheus, mais uma vez, para deixar aqui claro para quem está nos assistindo, Matheus, ele defende um dos investigados, né, nessa ação que é correlata aí a esse caso do Musk. De que maneira, Matheus, essa ação do Alexandre de Moraes, essa reação do Alexandre de Moraes a partir dessa ação do Elon Musk, ela pode interferir no que está sendo julgado aqui em relação às milícias digitais aqui, estava sendo julgado anteriormente, né? O que é que pode mudar na sua avaliação? Olha, Léo, assim, considerando a repercussão até internacional que vai ter esse procedimento, e se ele seguir as questões de sigilo que têm sido feitas nas petições que o Alexandre de Moraes tem distribuído com relação a todos esses fatos, a gente fica com informações que são vazadas, existem uma discussão sobre vazamentos seletivos. Então, o que sai, como sai, de que forma sai, como que vai se operar, de fato, essa defesa, por exemplo, do senhor Elon Musk, como é que ela vai acontecer, por exemplo, oitiva, como é que você vai ouvir o senhor Elon Musk? O que o senhor tem a falar sobre isso? Vai ser por vídeo? Vai ser querer que ele venha para cá? Então, assim, eu acho muito curioso como vai se operacionalizar essa questão. E o senhor está falando de reflexos e impactos, né? Claramente, isso vai trazer um olhar específico sobre essa demanda. E eu acho até interessante que traga um olhar específico sobre isso, até para se discutir, como a colega estava falando há pouco, a questão de marcos regulatórios, né? Nós já temos marco civil da internet, já existe uma discussão dentro do Congresso, especialmente aqui na sociedade civil, sobre regulação desses meios virtuais, das redes sociais. Mas é importante se ter também em mente que não é porque existe uma regulação que as coisas, vamos dizer assim, erradas ou indevidas vão ocorrer. E aqui também é imprescindível um destaque.
nós temos responsabilizações civis e responsabilizações criminais. No ilícito civil é um ilícito penal. Então não é porque a conduta não é crime que ela passa a ser de livre propagação, vamos assim dizer. Tem outras formas de reprimenda. Um dos próprios princípios do direito penal é a ultima ratio, ou seja, que ele seja usado por último. E o ponto que eu queria trazer de reflexão que a jornalista trouxe agora foi a fala do ministro-presidente do Supremo, em que ele diz que o tribunal vai atuar na proteção, né, dos cidadãos, das garantias. Eu trago aqui uma provocação que eu me recordo muito à época da Lava Jato, quando se falava que a 13ª Vara combatia a corrupção, ou que ela lutava contra a corrupção. E, assim, nós tivemos as consequências que nós tivemos por conta de uma vara que atuava na proteção ou atuava no combate. Então, veja, algumas experiências passadas que nós já tivemos, que nós vimos as reflexões no futuro, já nos devem trazer alertas sobre os cuidados que nós temos que ter. Não se pode permitir crimes em redes sociais, concordo. As práticas criminosas têm que ser combatidas, concordo. Discursos de ódio têm que ser investigados e punidos dentro da sua estrita legalidade, concordo. Todavia, de acordo com as regras do jogo. Que o Ministério Público e a polícia, os órgãos persecutórios, capitaneiem e sejam os autores e os protagonistas dessas investigações. Dos pedidos de abertura de inquérito, das formulações de denúncia, dos pedidos de prova, dos pedidos de oitiva. Com todas as vênias, isso não é postura e não deveria ser o cargo e o local de um ministro, de um juiz. Ao juiz não cabe investigar. Quem cabe investigar é o Ministério Público e a polícia, no caso aqui a Polícia Federal e a PGR. Matheus Milanês, agradeço muito aqui a sua presença aqui, né, com a gente. Vamos conversar outras vezes, esse processo ainda tem um tempo aí, enfim, a gente vai chamá-lo em outros momentos. Muito obrigado pela participação aqui, forte abraço. Agora sim, boa noite já. Obrigado, Léo, que agradeço, uma boa noite, um excelente final de dia aí.